Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um grande abraço ao Manel Forjás, que é completamente louco, porque chama-nos para aqui todos e nós estamos para aqui todos a falar. Eu vou explicar ao Nilton porque é que está aqui o sofá azul. É que eu, nos meus inícios, naquela coisa que vem aí espalhada do currículo, o que é que gosto de fazer, o hobby, é navegar, pensar e viajar no sofá. O sofá azul era evidente porque, sendo azul, e estando todos nós azuis, e eu sendo sócio do Futebol Clube do Porto desde a nascença, tinha que ser azul. E, portanto, eu estava à espera de um ano em que isto fosse azul para poder cá vir, porque no ano passado, infelizmente, estive de molho. Naquelas lesões graves que não deixam uma pessoa jogar. Bom, o que é que eu vos vou contar? Eu podia contar um cento de histórias, porque eu realmente, depois de chegar aos 60 anos, tornei-me num professor catedrático que só conta histórias aos alunos de muitas coisas muito diversas, até de futebol nas aulas, como toda a gente costuma dizer. Ele hoje já falou do Porto, ainda não. Não, então tens de estar atento porque ele vai falar. E depois é estranho porque eu, na minha vida de estudante, nunca fui às aulas teóricas. Eram chatas, bedonhas e era antes do 25 de Abril. A gente tinha muito mais coisas para fazer. Pelo menos ir ao café. Bem, entretanto, esta ideia maluca de dizer é possível ou não construir em Aveiro uma terceira estação. Não a estação do TGV, mas a par com a Estação da Luz e com a Estação do Caminho de Ferro, uma estação para o conhecimento empreendedor. E, portanto, é esta ideia maluca que me anda a atormentar há uns tempos, que me obrigou a um desequilíbrio total, que foi voltar a diretor do departamento. Mais dia, menos dia, estou à espera que se resolvam algumas coisas, porque quando se é diretor de um departamento numa universidade tem que se dar indicação exclusiva. Mesmo que seja um departamento de gestão, nós não podemos estar nas empresas e, portanto, há aqui umas questões logísticas que nós temos de tratar. Mas, enfim, é a universidade que queremos, é aquela universidade contra a qual eu quero fazer esta estação. Uma estação em que se façam viagens, mas viagens das empresas para dentro da escola, viagens em que podemos trazer quem faz, e quem sabe, e quem aprendeu porque fez, para dentro, para ensinar aqueles que têm que ensinar e aqueles que precisam de aprender para criar valor nas próximas décadas. Portanto, é este o objetivo. Nós estamos num tempo das ideias. O tempo solar, eu tenho uma coisa para mim, é que quando chega ao dia 25 de outubro, que é o meu 24 de outubro, que é o meu dia de anos, até ao dia dos anos do meu irmão, o dia encolhe, que é o dia 25 de janeiro, o dia encolhe e só começa a crescer por essa altura. E eu definho, não sei bem porquê, mas cada vez, à medida que vou envelhecendo, vou definhando. E, portanto, o tempo solar para mim é algo. Mas quando começa a primavera, como diz o meu querido amigo Luís Castanheira, o professor está completamente outra vez eufórico. E, portanto, é esta questão da adrenalina que tem muito a ver com este tempo solar. Depois queria dizer uma coisa, é que só quando está verdadeiramente sozinho, quando nós andamos no carro e fazemos muitas vezes sozinhos, é que temos tempo para refletir. Fazer o rewind do disco, enfim, não é preciso que seja Linux ou não sei o quê, do nosso disco, da nossa cabeça, da nossa mente. Isso é muito importante. E, portanto, não acredito que seja possível trabalhar em rede sem que cada um de nós seja fortíssimo. Um nó fraco faz uma rede fraca. Um nó fraco tem que ser expelido fora da rede. Um nó que não seja sério e cúmplice tem que ser fora da rede. E, portanto, há regras com as quais nós temos que perceber bem. Depois há que criar fortemente para inovar. É preciso perceber o conceito, passar à definição. É preciso fazer a análise e depois fazer a síntese, porque é a síntese que cria valor. É com a síntese que nós conseguimos embrulhar e transformar em bem transacionável, seja produto ou serviço. E depois, cada um de nós tem uma definição. Uma definição de inovação, para mim, é uma coisa que tinha que ser triangular, porque, como vão ver, há aqui uma mágica dos números. Nós hoje já ouvimos falar de várias mágicas, e esta mágica dos números é fantástica, porque há números que nos perseguem a vida toda e nós não conseguimos fazer nada sem que aquele raio daqueles números, multiplicados, divididos, somados, apareçam sempre de uma forma decisiva na nossa vida. E como já aqui falaram muito, é que a história é variável no tempo. Não é possível inovar sem saber a história do espaço, das pessoas, enfim. Mas também não é possível sem conhecer os mapas, a geografia. E a geografia é decisiva, porque é através dos mapas que nós percebemos onde estão os fluxos, onde estão as rotas, onde estão os negócios, onde é que vão ser as novas centralidades. E sem olhar para o mapa, sem perceber o mapa, isso não é possível. Eu tinha um professor de geografia
que era muito habilidoso porque dava sempre tudo com mapas. E tínhamos sempre suficientemente próximos para quando perguntava ao senhor, diz lá se é norte ou é sul. E a gente dizia, mas diz rápido, é norte. Não, é sul. Disse sempre mal. E quando ele punha o mapa era a norte. E nós falamos, mas estava certo. Não, mas eu agora virei o mapa ao contrário. E portanto esta questão de termos que estar muito atentos, sermos capazes de ler o mapa e refletir, e mais, não acreditar em tudo quanto nos dizem sobre os mapas. A tecnologia é fantástica porque é o conhecimento de conceber e produzir produtos e serviços. E isto é fundamental, porque tanto a tecnologia permite multiplicar, o motor de indução permite multiplicar a nossa força por 1000, mas o microscópio eletrónico permite-nos ver coisas muito mais pequenas. E nós já vamos nos nanómetros e vamos nos mega e nos 1000 milhões, que é agora a nova unidade de dívida, não é? É sempre o 1000 milhão, mas já não é. De vez em quando chamam-lhe o bilhão, mas a gente não sabe. E agora, é que há números. Há números e há o tempo solar. Eu nasci no ano de 1950, tenho 3 filhos, são de 5 em 5 anos, licenciei-me em 73, doutorei-me em 83 e fiz a minha agressão em 98. E agora digam que isto não é... É incrível. O 13, o 5, o 10, o 15. E o meu nome é Joaquim José, e portanto a minha irmã logo me passou a chamar 15, e portanto eu assino muitas vezes 15 minutos porque é muito mais fácil, sobretudo quando estamos a brincar com os números. Os números é uma coisa fantástica, não é? Porque há pouco a Sandra falou-nos da semântica, da palavra. Eu agora estou-vos a falar da linguagem simbólica, mas a linguagem real é da física. Provavelmente não tão complexa como o nosso amigo da manhã, talvez mais a linguagem da energia, onde é preciso ser eficiente, eficaz, não ao desperdício e perceber o que é adequado. São questões muito complexas que ali estão. Modelo de redes internas e externas sempre abertas, nunca fechar nada. Acabou essa coisa de fechar, se fecharem em casa, etc. Processo, diversificar, diferenciar, flexibilizar, para inovar com a rede para a rede e através da rede, porque é na rede que estão as verdadeiras vantagens. Só muito interessante é que há uma mudança da minha geração para as novas gerações, que é esta questão, texto e contexto acabou, visão, cor e imagem é o que vem a seguir. E eu, essa cor e imagem, não domino. Os meus slides eram todos como este, mas o meu querido amigo Nelson Martins, que é o meu braço direito da energia na Universidade de Aveiro, montou este magnífico cenário com estas brincadeiras e reorganizou os meus slides, de slides azul e branco, claro, não era preto e branco, muito menos encarnado em branco. A estação do conhecimento empreendedor, o que é isto? Bem, a estação tem que ser sustentável, tem que ser uma visão integrada, isto é, desde o consumidor, as políticas públicas exigem que eu perceba o que é o consumidor, o utente, o aluno, o empresário, quem cria riqueza e quem faz a venda dos produtos e quem anda no mercado, até àqueles que são fornecedores do conhecimento. Os fornecedores do conhecimento são os professores. Mas depois o veículo, o que é preciso transportar, quem é? São os alunos. E é por causa dos alunos que faz sentido haver professores. Não é ao contrário. Isto é complicado. Eu já fui aluno em 1968, 69, em Coimbra, em que ouvia claramente o professor Afonso Queiroz, que já deve estar muito para lá do tempo, que dizia que uma universidade sem alunos era fantástica porque não havia barulho. Bem, uma universidade sem alunos era uma coisa, provavelmente, nem museu, porque hoje o museu é vivo, mas eram umas catacumbas. Bem, o que é que nós temos que fazer nesta estação? É ligar quem está nas empresas, quem já passou pela universidade, quem está nas empresas, mas não passou pela universidade, sobretudo na Aveiro, que é o nosso nó central, e o que nós queremos é juntá-lo com os alunos que ali estão, que aprendam com quem está no terreno, que percebam que é na criação de valor que vai estar a sustentabilidade da sua vida futura e também a minha reforma. Portanto, eu não sou parte desinteressada nestas questões, mas o que eu quero é construir uma rede de emoções. O que nós falamos hoje aqui muito foi de emoções. Quando o Dirk falou do vinho, o que ele quer é produzir emoções. Emoções fortes, que desequilibrem as pessoas. Quando nós estamos equilibrados, a derivada é zero. Quando nós nos equilibramos, a derivada pode ser negativa ou positiva. E é nesse desequilíbrio, é trabalhar esse desequilíbrio, trabalhar as perdas, aquilo que é o diferencial que faz sentido para nós.
Só aí é que nós somos precisos, porque quando há igualdades, está tudo resolvido, não há problemas, não é preciso de ninguém com conhecimento avançado e, portanto, lá estamos nós, nos pagamentos da geração à rasca. Temos que promover um país novo, um país onde haja completo e constante desequilíbrio nas pessoas e nas coisas. O desabrochar das ideias, claro, reparem que só o meu querido amigo professor Nelson Martins é que se lembrava de fazer esta brincadeira com as palavras, que é muito interessante. Jogar com as palavras, quer sejam palavras em português, quer sejam palavras em inglês, é um excelente exercício de inovação e de criação de valor. E, portanto, nós o que estamos ali é, no fundo, a construir grupos de trabalho, o tal teamwork que é fundamental. Nós temos que fazer saltar as pessoas fora da caixa. Pensar como toda a gente pensou até hoje é um erro completo. Não faz sentido, porque as coisas mudaram. As políticas públicas são todas baseadas naquilo que o consumidor faz. Os modelos de negócio, a redução dos custos das pessoas do que estão a fazer hoje, para poderem reinvestir e voltar a crescer. Foi isto que fez a Dinamarca, foi isto que fez a Áustria, foi isto que fez a Alemanha. São países que estão a crescer porque não estão a consumir e a fazer mais botão para criar mais despesas que depois é preciso mais financiamento. É um erro brutal. Não tem nada a ver com o futuro. Refletir sobre o tempo e as coisas para criar processos que nos levem a novos paradigmas. São os novos paradoxos, os novos paradigmas, as palavras aqui são... enfim, nós de vez em quando brincamos. O paradigma é uma palavra que entrou há meia dúzia de anos na nossa linguagem. É uma palavra fantástica porque quer dizer olhar de forma diferente para as coisas. Se toda a gente está a olhar para ali, eu tenho que olhar para acolá, porque acolá provavelmente estão as próximas oportunidades. Porque há uma maneira muito interessante no mundo ocidental, é que tudo copia o que está em cima da mesa. E a filosofia de investigação, e aquilo que eu aprendi, porque a minha vida foi sempre muito na universidade, mas muito nas empresas, porque é nas empresas que eu aprendo onde estão as perguntas para eu depois ter que vir à universidade para as resolver. Porque eu na universidade posso fazer mais análise para promover síntese que depois devolvo para as empresas. E isto tem que ser uma forma normal. Eu não consigo hoje encontrar problemas do lado da oferta. Tenho que ir ao lado da procura, perceber o que há e fazer as perguntas. E depois de ter a pergunta, é muito simples, porque preciso de ter quais são as palavras-chave. A partir das palavras-chave, eu vou saber o que é que está, quais são os modelos e os processos que hoje existem e como é que eu posso pegar naqueles processos e andar de um lado para o outro. É evidente que hoje as coisas novas estão nas viagens e, sobretudo, nas viagens do conhecimento, em que nós, nesta estação do conhecimento, vamos ter um conjunto de conferências anual, uma por cada mês, que são as viagens. A primeira viagem vai ser dentro de poucos dias, ainda esta semana, mas depois vamos construir apiadeiros. E o que é um apiadeiro? Um apiadeiro é, numa empresa, um caso de inovação, temos que realçar o que Portugal faz de bem, o que a nossa região tem de bem, onde estão os nossos alunos e onde podemos colocar mais alunos. Porque o meu papel, como diretor do departamento, a curto prazo, mas neste momento sou catedrático único no departamento, isso é fantástico, consegui mandar os outros todos para a reforma e ficar com o Arém. Portanto, esta questão é muito central, é que eu tenho que vender os meus alunos todos, eu tenho que lhes criar emprego, ajudar a colocar, para que as empresas progridem e criem valor, para que depois eu possa ir partilhar do sucesso das empresas, recuperando uma parte disso, seja por responsabilidade social das empresas, seja por mecenato, seja por lhes vender alguns produtos um pouco mais esquisitos, complexos, como MBAs, ou pós-graduações não sei de quê, ou projetos de investigação, mas nunca projetos de investigarização. Coisas que são projetos para eu escrever mais uns papers, para fazer mais umas histórias que não têm fim. Criar uma nova rede. Esta rede das emoções, em que nós nos sentimos comprometidos com a universidade, mas também com o país e, sobretudo, com as empresas que cada vez têm que estar mais libertas para poderem perceber que daqui a 3, 5 anos, os produtos que hoje estão a vender não servem. Têm que pegar em novas pessoas e repensar tudo para poderem ganhar novos mercados, em novas geografias, em novos tempos e com novas tecnologias. E isto é que permite com que a inovação seja uma força fantástica de aplicação do conhecimento para a criação de riqueza.
E é o conhecimento que é, definitivamente, aquilo que marcou a diferença entre todos nós que estamos aqui, os que estão fora, os que estão aqui, os que estão noutros países, os que estão nas empresas, os que estão nos sítios de maior inovação e de maior criação de riqueza. O desenvolvimento sustentável, na minha visão, é. E depois, aquilo que eu gosto muito para finalizar, é que a gestão é fantástica. A gestão hoje em dia é um jogo. E se há coisa que mais emocionante é nós jogarmos. E o jogo da gestão tem 5 passos muito simples. O primeiro, que é normalizar-se, conhecer a unidade atómica do negócio e depois ir montando os negócios com base nessas unidades atómicas. Meus caros, mas sem espaço, sem mantermos alguém embora, sem criarmos um novo lugar, sem fazermos crescer, sem termos um novo projeto, não há lugar para todos. E, portanto, a questão do puzzle das 15 peças é fundamental. Depois, uma exigência cada vez maior sobre cada um de nós. Nós temos que perceber que o jogo do galo não nos dá direito a andar constantemente a errar. E há terceiro erro, quem trabalha comigo sabe que é uma chatice, é para fora. O Tetris 2D é uma coisa simples, é um just in time. Envolvimento, fluxo constante, envolvimento das pessoas, pequenas peças, pequenos lotes e sem erro. Com isto fazemos linhas, com linhas, não é propriamente a linha do SNIF, mas é a linha da criação de valor. E quanto mais linhas fizermos, mais vamos ganhar. Finalmente, o Tetris 3D, que é uma coisa fantástica, porque o Tetris 3D é o problema da caixa. E como sabem, não há logística sem caixa e não há caixa sem caixas e sem caixas e caixas dentro. E, portanto, o que nós temos que pensar quando vamos levar uma caixa a alguém com algum produto, temos que perceber que temos que o recolher de uma forma que, quando nos largarmos, estejamos perfeitamente com capacidade de não desperdiçar, não perder valor. E estas são, no fundo, uma lógica muito simples que nós queremos fazer na Estação do Conhecimento Empreendedor. É ajudar as pessoas a aprender. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a criar valor, porque nos próximos 20 anos, quem não criar valor não vai ter lugar nas empresas que nós gostamos, que são as empresas que têm capacidade de crescimento. Muito obrigado.